Olá, gente! Hoje nós iremos fazer essa linda bolsinha aqui, olha só que charme. É uma menininha, né, de costas e ela está num lugar de flores, né, onde tem flores. Olha só que fofura, gente. Pode fazer do jeito que vocês quiserem aí com o material que vocês tiverem. É pouca coisa, sai baratinho. É super fácil de fazer, inclusive os detalhes. Nossos detalhes é assim, 15 minutos você faz todos os detalhes da bolsinha, tá? Pode fazer de um tamanho maior, se você quiser, né? Aí vai atender as necessidades pessoais de vocês ou das suas clientes. Com certeza você colocar no seu portfólio aí, as suas clientes vão amar e vão pedir bastante, tá bom? Quer aprender a fazer? Então fica aqui comigo. E não esquece de deixar o like, tá? E se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquela amiga que ama fazer crochê e ama fazer bolsa. E também compartilhe o vídeo com as suas clientes que não sabem fazer crochê, mas que com certeza vão gostar e vão pedir para você fazer uma dessa para elas. Bom, gente, eu vou fazer a amostra aqui com a linha Amigurumi, tá? Mas eu já fiz a minha bolsinha e eu fiz ela, olha, com uma linha mais fina, tá? Por quê? Eu preferi trabalhar com a linha mais fina, porque eu comecei a tentar trabalhar com barbante, mas dói muito essa parte aqui da minha mão e não deu certo, tá? Não consegui terminar. Você pode fazer com barbante, que vai ficar lindo, vai ficar durinho, vai ficar uma graça, né? Você só vai precisar fazer menos pontos do que o que eu tô fazendo aqui, tá? Porque ele vai ficar um trabalho bem maior, né? Claro, então você faz menos pontos, tá bom? Mas dá pra fazer com barbante também. Assim como dá pra fazer com a Anne, com a Charme ou com a Amigurumi, tá bom? A minha bolsa, ela ficou aqui, ó, de largura, sem contar a partezinha lateral aqui, né? Ela ficou com 21 centímetros, tá? E de altura num total, ela ficou com 20 centímetros e meio, tá? Então, ela tá mais ou menos um quadradinho ali equiparada. E aí, como que a gente vai fazer então? Pra aquela ali, né? Eu usei fazer 50 pontos. Quando eu comecei com um barbante, mais ou menos do mesmo tamanho que o dela, 50 pontos não, né? 50 correntes. Mais ou menos o mesmo tamanho que o dela, eu tinha feito 37, tá? Então, vai variar bastante aí da linha que você estiver usando mesmo. Daí você procura medir, tá? O quanto que vai ficar aqui as suas correntes e qual mais ou menos o tamanho que você vai querer. Eu vou fazer aqui uma amostra, porque como eu mostrei a minha, já está pronta. E ela é bem sem segredo e ela é contínua, tá? Os pontos dela são sempre repetitivos. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na minha segunda corrente e vou fazer ponto baixo, tá? Vou fazer aqui ponto baixo em todas as minhas correntes de base. Bom, então, terminada aqui a carreira, a gente vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho, e aí nós iremos pegar, olha, no ponto de trás da nossa corrente, tá? Aproximei aqui pra ficar mais fácil, olha lá. Então, olha lá, vou pegar aqui, ó, só no ponto de trás. Eu vou fazer ponto sobre ponto, porém pegando apenas na alça de trás. E assim eu vou caminhar por toda essa carreira. Terminada a carreira, eu vou subir uma corrente, virar o trabalho e novamente pegar nas alças de trás, tá? Vou ir trabalhando sempre assim pelas alças de trás. Na minha bolsa, eu fiz 16 carreiras, tá? Desta forma. Ela vai ficar sanfonadinha, vou mostrar ali o fundo pra vocês. E aí, vai variar da sua necessidade, do que você estiver gostando aí, tá bom?
ela ficou com um fundo de 6 centímetros de largura, tá? Deixa eu mostrar aqui como ela fica. Fica assim, ó, sanfonadinha, mas aqui dá pra ver melhor, olha. Só que fofinha, fica bem fechadinho, tá? É importante, principalmente o fundo, ficar bem fechadinho, né? Então, vocês vão fazer aí o quanto vocês sentirem a necessidade, tá bom? Bom, gente, eu vou fazer aqui só pra amostra, né? Então, a hora que vocês terminarem aí a largura e o comprimento que vocês desejarem pra bolsa de vocês, vocês vão fazer três correntes, aliás, 2 correntes, tá? 2 correntes vão vir aqui, ó, na lateral e vão criar pontos altos na lateral. Geralmente, é um ponto para cada carreira, tá? Então, por exemplo, naquela ali eu fiz 16 carreiras, então, as minhas laterais ficaram com 16 pontos altos, tá? As minhas laterais serão pontos altos comuns. E a parte da frente nós iremos trabalhar de maneira diferente a partir da segunda carreira. Mas, por enquanto, nós iremos dar a volta em todo o nosso trabalho em ponto alto, tá? Lembrando que, se você fez 16 pontos aqui na lateral, a outra lateral também tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá? E aí, nós iremos criar pontos, tá bom? Nessa parte em que a gente chegar aqui, nessa última rodadinha aqui, ó, eu fiz ponto sobre ponto, pegando na alcinha daqui de dentro, pra poder ficar melhor, tá bom? Então, vamos. Bom, quando eu chegar aqui, ó, eu vou vir contar 1, 2 correntes, né? E fazer pontos baixíssimos, tá? E aí, eu vou subir 2 correntes e vou fazer pontos altos aqui na minha lateral. Olha, que eu chegar aqui, aonde eu começo a parte da frente, a parte de trás, eu vou fazer em pontos altos em alto relevo. Então, olha, este primeiro ponto aqui, ó, eu vou passar por trás, tá vendo? Olha, eu passo por trás da alcinha do ponto de baixo. Puxo bem pra ficar na altura do meu outro ponto lá e faço um ponto alto. Peguei esse aqui, ó, por trás, esse eu vou pegar ao contrário, ó, lacei e vou vir aqui, ó, e pegar ele pela frente. Puxo, ó, olha lá. Tá vendo? Pego por trás, ponto alto. Pego pela frente, ponto alto. Pego por trás e pego pela frente. Um e outro intercalado até essa parte aqui da frente ser toda feita, tá bom? Então, olha lá, ó, esse daqui tá vendo que ele tá pra lá, então esse vai ser pra cá. E assim, olha, ele vai ficando intercaladinho pra dar este ponto aqui. Então, vou fazer até aqui, e aí eu volto com você. Terminada essa parte aqui, olha, eu vou fazer o seguinte. Vou começar de novo as laterais fazendo ponto alto. Ponto alto sobre cada ponto alto normal, né? O outro também é ponto alto, porém é ponto alto em alto relevo, né? Então, esse daqui é ponto alto normal. Cheguei aqui no meu cantinho, no finalzinho, faço a mesma coisa deste outro lado da bolsa, tá? Ó, pego
Não tem uma ordem, pode começar pegando da frente, pode começar pegando de trás, tá? E aí, olha, frente e trás, e nós iremos fazer isso até o final desta parte aqui também. E aí eu volto com vocês, tá bom? Terminado aqui, conto uma, duas correntes, fecho o meu trabalho, faço uma, duas correntes, aonde eu fiz ponto baixo normal aqui na lateral, continuo fazendo ponto baixo normal na lateral, tá? E aqui onde eu iniciei os meus pontos em alto relevo, vou dar continuidade, mas como? Aonde eu peguei por trás, eu pego por trás, e aonde eu peguei pela frente, olha, eu pego pela frente. Então, olha aqui, eu peguei assim, então essa segunda carreira será assim. Aqui eu peguei ao inverso, né? Olha lá. Então, a segunda carreira eu também pego ao inverso. Um pra frente e um pra trás, tá? E assim nós vamos seguindo. Ela é inteira desse jeito, gente, super facinho, rápido de fazer, não é demorado. E, principalmente se você estiver trabalhando com barbante, né? Porque você vai trabalhar com menos pontos, né? As carreiras também vão ficar maiores em questão de altura e você vai necessitar de menos carreiras também para concluir o trabalho, tá? Então, não é um ponto que exige que você fique multiplicando para ver o quantas correntes você vai ter que iniciar o trabalho. Pode ser aí da forma como você preferir, né, em questão de tamanho, porque a gente não vai ter esse problema, não vai ter perigo de errar, tá bom? Então, aonde é alto relevo vai ser alto relevo e aonde é ponto normal vai ser ponto normal, tá bom? E aí, eu até tinha visto ali o quanto, até contei quantas carreiras eu tinha feito, mas agora eu não lembro mesmo, tá? Mas vocês viram que fica com a altura ali, né, de 20 centímetros e meio. Então, é a altura que você sentir que é a sua necessidade, sua necessidade pessoal ou a necessidade da cliente aí que você esteja atendendo, da pessoa que você esteja presenteando, tá? A gente tem um babadinho ali na parte de cima para dar um acabamento bonitinho, mas ele é bem pequeno, tá bom? Então, o tamanho da bolsa mesmo é aí o que vocês vão fazer nestes pontos aqui. Cheguei aqui, ó, na minha lateral, ponto baixo não, ponto alto, normal, né? E assim nós iremos trabalhar, tá bom? Bom, gente, fecho aqui, né, normalmente, como a gente já vinha fazendo. E aí, olha, para poder fazer esta parte aqui, ó, eu vou trabalhar apenas essa parte, não tava aparecendo aqui. Em pontos baixos, pegando apenas na alça de trás, tá bom? Esse vai ser o acabamento que eu vou dar, tá? Então, vou sempre trabalhando na alça de trás e com pontos baixos, tá? Então, olha lá. Sempre pegando na alça de trás e com pontos baixos em toda a volta. Tudo, tá? Independente de ser alto relevo, de ser normal, eu vou trabalhar em tudo para poder dar esse acabamento, tá bom? A hora que você chegou lá, tá bom? A hora que você chegou aqui em cima, aonde você quer o tamanho da sua bolsa. E aí, olha, como que a gente vai fazer quando terminar a primeira carreira desta parte? Vamos fazer novamente uma corrente e repetir. E aí, ele vai ficar com um efeito bem bonitinho. Vai ser sempre na alça de trás, tá bom? Essa parte aqui
sempre na alça de trás. E ele vai ficar assim, tá? Eu fiz aqui, ó, 5 carreiras, tá? Como a linha é mais fininha aqui, então o detalhe fica mais delicadinho, né? Mais fechadinho, tá bom? E aí, vocês vão fazer, né, essa parte aqui da bolsa, então, dessa maneira, porque ela é inteira de um jeito só. E aí, a gente vai fazer as alcinhas dela aqui, vou ensinar vocês a fazerem as alcinhas dela, tá? E aí, a gente vai começar a montar os detalhes dela, tá bom, gente? Porque o intuito aqui do vídeo é os detalhes dela e não necessariamente ela, porque você pode fazer um outro modelo que você queira ou simplesmente fazer esse, mas acompanhando dessa forma, porque ele é bem fácil de fazer, tá bom? A alça eu fiz da seguinte forma, lembrando que são duas iguais, né? Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. E aí, eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, na minha quarta corrente, eu faço ponto alto. Aí, venho e faço ponto alto, normal, tá? Tudo ponto alto aqui nesta primeira carreira. Se você quiser a alça mais grossa ou mais fina, né? Só aumentar ou diminuir os pontos. Subo 2 correntes, venho aqui, ó, na minha primeira, vou fazer ponto alto em alto relevo. Da mesma forma, um pela frente e um passa por trás. Nesse primeiro momento, nas 3, 4 primeiras carreiras aqui, como é um trabalho fininho, a gente não tem meio que uma sustentação. Então, ela acaba sendo um pouquinho chato de fazer nessas primeiras carreiras, mas depois fica bem tranquilo de se trabalhar, tá bom? Vai sendo bem normal, tá? Aí, aqui, né, a gente trabalha com pontos alternados também, só que a gente vira o trabalho diferente dali, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntes, vou virar o meu trabalho e aonde eu passei pela frente vai ser invertido, né? Eu vou passar por trás para poder ficar aqui correto. Eita, não tinha dado a laçada. Para poder, ó, ficar do mesmo jeito, tá? Então, olha lá, ó. Aqui, ele tá altinho, vai ser pela frente. Aqui, ó, tá afundadinho, ó. Tá? Então, vai ser sempre assim, tá vendo, ó? Aqui, eles têm que ficar iguais. Vamos fazer aqui mais uma carreira juntinhas para você poder entender bem e pegar bem essa parte aqui, tá bom? Olha lá, 2 correntes, sobe o trabalho, ó. Tá vendo? Ele tá elevado, então pego ele assim. O que tá pra baixo, ó, pego assim. O que tá fundo, né? E o que tá pra frente. O que tá fundo e o que tá pra frente, tá? E assim a gente vai trabalhar numa alça mais curta ou mais comprida. Aí vai depender do jeito que você quer. Eu fiz ela mais curtinha, tá? Por quê? Porque era o jeito que eu queria, o jeito que eu gosto. Não uso ela, não uso bolsa pendurada no ombro, né? É sempre na mão. Então, não tinha necessidade de fazer uma alça maior. Se você vai usar tiracolo, se vai usar ela no ombro, faça maior, tá bom? Tá vendo, ó, como já dá pra ver bastante o formatinho dela? Então, olha, eu fiz pequenininha assim, e aí eu peguei uma outra cor,
né, que foi o branco aqui pra dar o destaque, e fiz ponto baixo por toda a volta, tá? Olha lá, ó, fiz ponto baixo por toda a volta, aqui, aqui. E aí, olha, eu preguei. Aqui tinha acabado a linha, tá, gente? Então, ó, eu acabei fazendo uma gambiarra aqui. Olha lá. Aqui, ó, eu peguei um botão imantado e costurei um de cada lado aqui. Pra fazer o detalhezinho daqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou deixar uma ponta e vou começar a fazer correntes, tá? Num tanto de correntes, eu fiz aqui 110 correntes, tá? Num tanto de correntes em que quando eu medi aqui, ó, antes de terminar, ele dê pra fechar aqui, ele dê pra ser passado por aqui e sobre nas laterais, porque eu vou fazer duas, uma pra colocar na frente, uma pra colocar atrás, porque a gente vai amarrar ela, tá? E aqui essa parte eu posso deixar bastante, porque eu vou colocar, né, opcional, se você quiser deixar pouco, pode deixar pouco, tá? Eu vou colocar aqui pedrinhas pra poder ficar bonitinho e dar um acabamento legal nessa parte, tá? Então, o que eu vou fazer? Desta forma, vou deixar um pedaço de linha, vou fazer correntes, o tamanho que você quiser, e depois eu deixo pedaço de linha também pra poder amarrar aí dos dois lados, também pra poder colocar, né, nosso detalhe aí dos dois lados. Então, como que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, é da lateral, essa parte aqui não vai ter, né, essa parte aqui vai ser a parte em que a gente vai amarrar uma na outra. Então, vou vir aqui, ó. E aí, eu vou passar, ó, de 2 em 2, tá? 2 na frente e 2 atrás, ó. 1, 2, 1, 2. 2 na frente e 2 atrás. Nesse princípio aqui eu vou deixar pouco, depois a gente ajusta, que é só pra gente poder conseguir trabalhar aqui com a agulha. Ó, 2 na frente, 2 atrás. 2 na frente, 2 atrás. Bom, e chego aqui ao final, né? E aí, eu vou ajustar, deixar tudo bonitinho aqui. E aí, a gente, olha, a gente amarra, ó, pra vocês verem. E aí, depois eu vou colocar ali uma pérola, alguma miçanguinha que eu tenha que combine, tá? Então, olha, pra amarrar, por isso que a gente deixa, assim, essas sobras de correntes, tá bom? Então, aí, terminadinha, ela vai ficar assim. E a gente vai pra parte dos detalhes, tá bom? Vamos lá, então. Vou começar pela flor. A flor, eu escolhi fazer margaridas. Posso fazer rosa? Posso fazer outra cor? Outra flor? Pode, né? Vou fazer aqui, ó, um anel mágico. E vou fazer... 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos dentro do meu anel mágico. Fecho o meu anel mágico e corto. Vou vir aqui, ó, vou fechar, né, 2, 4, 5, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui e vou arrematar o trabalho, tá? Nas outras eu fiz essa amarração aqui, ó, que é pra poder deixar ela mais redondinha e também não ter perigo de soltar, embora a gente vai costurar e essa parte aqui vai ficar pra trás, né? Mas
Vamos deixar bem acabadinha. Agora, eu vou pegar a minha linha branca. Vou vir aqui. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Aí, vou pegar aqui minha linha branca, ó, já pra gente poder ir colocando ela, dando acabamento. Vou fazer aqui, ó, 1, 2 pontos altos. Vou ter 3 pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar, contando com as correntinhas que a gente fez. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui no mesmo ponto e vou fazer ponto baixíssimo. Então, vou ficar, na verdade, ó, a pétala com 4 pontos baixos. Venho no meu próximo aqui e faço ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntes, faço no mesmo ponto, um ponto alto, outro ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos contando as 3 correntes, faço mais 3 correntes e faço um ponto baixíssimo no meu mesmo ponto. No ponto ao lado, eu faço um ponto baixo, subo 3 correntes, faço 2 pontos altos, faço mais 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo ponto. No ponto do lado, 1, 2, 3. E assim nós vamos seguir, tá bom? São 5 pétalas, uma em cada um dos nossos pontos aqui. Chego aqui, faço um ponto baixo pra gente poder arrematar aqui, ó, tá? Puxo e deixo uma sobra de linha grande pra costurar. Pode ser maior do que essa daqui, tá bom? Errei no tamanho aqui da linha, vai ficar curta. Eu fiz 4 dessas, pode fazer mais, tá? Pode fazer menos, pode fazer flores diferentes. E agora, eu vou começar fazendo o chapéu aqui da nossa menininha, tá? Eu vou fazer o chapéu com o amarelo, tá? Porque, na verdade, foi isso mesmo que eu tinha programado. Eu queria uma cor palha, mas eu não consegui achar. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico, vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fazer pontos altos. 1, 2, contando com as correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou fazer aqui meu último ponto, né? Tá. Então, vamos ter 12 pontos aqui de base pro nosso chapéu. Aqui, ó, vou fechar o anel mágico e subir na minha terceira corrente lá e fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou subir agora 3 correntes e vou fazer aumentos. Porém, esses aumentos irão acontecer apenas na alça da frente, tá? Eu errei aqui, mas é na alça da frente. Esses aumentos acontecem apenas, olha, na alcinha da frente, porque na alcinha de trás nós iremos trabalhar o cabelinho dela. Agora, nós iremos fazer, olha, estou no meu segundo ponto aqui, segundo aumento, terceiro aumento, tá? Então, serão 2 pontos em cada ponto de base. Quarto aumento, tudo pegando na alcinha da frente. Quinto aumento. 5. Agora, eu vou trabalhar aqui no meu sexto aumento. 6, tá? Meu sétimo aumento. Nós iremos fazer isso por 8 pontos, tá?
Então, como são 8 pontos com aumento, ao final dessa carreira aqui, nós vamos ter 16 pontos baixos. Vão ficar faltando aqui, olha, alguns pontos para terminar, necessariamente 4 pontos aqui para terminar a carreira, tá? E nesses 4 pontos aqui que estiver faltando, eu vou fazer ponto baixo, tá? Então, vou ter 16 pontos ao total com esses aumentos, pegando na alça de trás, e os pontos baixos posso pegar na alça da frente mesmo, perdão, gente, posso pegar na alça normal, tá? Os outros foram pegos na alça da frente, deixando a alça de trás separadinha pro cabelo, tá? E aí, os pontos baixos eu pego normal, deixo um pedaço de linha aqui pra costurar, arremato certinho, coloco a linha lá pra trás, ó, pra poder deixar ele redondinho, bem acabadinho aqui. E agora, eu dou um nozinho aqui pra poder cortar aquela parte ali sem peso na consciência de que depois vai escapar, né? Agora, eu vou usar uma cor para o cabelo. Qual cor? Qual cor você achar melhor? Pode ser preto, pode fazer o chapéu de outra cor, fazer loiro. Eu vou usar aqui um marrom para representar o castanho. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Daqui, ó, que eu deixei, ó, tá vendo a corrente, né? Peguei aqui. Então, na parte do avesso lá, ó, eu vou vir e vou enganchar ali a minha linha. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó, pra prender essa linha também. E aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, daí eu vou fazer 12, 13 e 14. Vou vir aqui, ó, pular 2 pontos no meu terceiro. Opa, no meu terceiro ponto, eu vou fazer meio ponto alto. E vou fazer meio ponto alto por todas as correntes aqui, olha. Tá? Eu quero o cabelinho dela um pouquinho mais grossinho os fios. Se você quiser um fio mais fino, você pode fazer de ponto baixo, tá? Então, só que eu até cheguei a fazer com ponto baixo e não gostei. Se você quiser fazer um cabelo meio ondulado ou enrolado, o ponto baixo, neste caso aqui, ele vai servir bem, tá? Mas eu queria algo maiorzinho mesmo, então, por isso eu tô fazendo aqui com os meios pontos, tá? Aí, olha lá, faço até o último lá. Chegando aqui, ó, eu faço um ponto baixo na minha corrente do lado, ó, tá vendo? Na correntezinha aqui do lado. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou pegar, venho na minha terceira e faço meio ponto alto. E vou fazer meio ponto alto lá até o final, tá bom? Cheguei aqui no último, venho no do lado, faço um ponto baixo aqui no do lado e vou subir mais 16 correntes e fazer a mesma dinâmica. Quando chegar no meu último ponto, ó, aqui, aí eu vou fazer novamente 14 correntes e fazer o que eu fiz igual lá no primeiro fio. Bom, gente, agora a gente vai pra parte da roupinha. Deixa eu mostrar, né, como ficou aqui, ó, o chapéuzinho com o cabelinho.
Deixo um pedaço de linha pra costurar também o cabelo, né? Olha lá. Tá vendo? Deixar ele separadinho aqui. Agora eu vou fazer uma... Vamos lá. Um nó corrediço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, eu tô usando essa linha aqui, ó, da Circo, a Jeans Light, tá? Vou vir aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3. Na minha quarta corrente, eu vou fazer ponto alto. Ponto alto. E assim eu vou trabalhando. Claro que vocês podem usar também a linha que vocês tiverem aí, tá bom? O que é mais importante também. Além de as cores têm que combinar, né? Elas não podem destoar uma da outra, não podem ficar, né, algo desproporcional, mas, né, a gente consegue usar aí as que a gente tem, tá? E aí, eu vou fazer, ó, mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Faz 2 correntes, né, vira o trabalho, faz 2 correntes e volta fazendo ponto sobre ponto. Agora, ó, vou fazer aqui 2 correntes e vou fazer aumentos em pontos baixos por toda essa carreira aqui. Nossa, gente, um adendo. Muito gostosa de trabalhar essa linha aqui. Já quero outros trabalhos com ela. Nunca tinha usado. Comprei pra fazer a roupinha de uma bonequinha e amei. Não foi especificamente para essa, né? Vai ser um outro projeto aqui do canal, só que acabei falando, é pouquinha linha, vou fazer com essa daqui. E acabei adorando. Bom, fiz aumentos aqui em todo o meu trabalho. Vou fazer 2 correntes, virar o meu trabalho, fazer aumento no meu primeiro ponto e um ponto alto, tá? Aumento no meu próximo ponto e ponto alto normal. Aumento e ponto alto. Então, um aumento e um ponto alto por toda esta carreira aqui. Agora, aqui vai ser o seguinte, se você quiser mais rodada, vamos fazer o seguinte. Aumento e um ponto normal, 2 pontos normais. E aí, aumento. Então, vai ser aumento e 2 pontos altos. Se você não quiser, pode fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer aqui ponto, 2 pontos e um aumento por toda a minha volta. E depois eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, já terminando aqui, ó, a gente precisa dar acabamento a esse vestidinho, né? Pode ser com ponto baixíssimo, pode ser com ponto baixo, mas daí a gente vai dar a volta, ó, fazendo um acabamento bacana aqui no nosso vestidinho, tá bom? Se quiser fazer algum outro ponto na parte aqui de baixo também, pode. E aí, a gente vai deixar um pedaço de linha para costurar e vamos montar a nossa bonequinha, tá? Antes de costurar, eu indico a gente colocar aqui a disposição que a gente quer fazer. Porque não tem, né, um jeito certo. Então, dispõe as florzinhas, ó, tá? E aí, vê aonde você quer chegar, o que que você quer fazer, tá?
Então, primeiro de tudo, a hora que você colocou aí a disposição do jeito que você queria, pode colocar a menina do outro lado também, a menina no meio, né? Onde você quiser. E aí eu vou costurar o vestido da menininha, tá? Então, eu vou ir costurando o vestidinho aonde eu quiser aqui. Pode ser bem lá na pontinha ou pode ser um pouquinho pra cima, né, da bolsa. Só não pode ficar muito pra cima, porque senão ele vai ficar estranho, né? Vai ficar uma coisa meio que parece que ela tá flutuando. Então, vou ir costurando aqui, tá? Não precisa ser em todos os pontos, pode ser, pega um pontinho, pula alguns, tá? E aí a gente vai dando uns pontinhos aqui, só para ele ficar realmente preso. Vou arrematar aqui, né? Então, passo a minha linha por dentro. Vou ali arrematar ali na parte de dentro. Lembrando que quem quiser pode colocar forro na bolsa também, tá? Tem alguns forros ou aqueles. São tipo forros mesmo para bolsa que vende, que é um organizador de bolsa também, dá para colocar nela aqui, tá bom? É só ver um tamanho parecido com o dela. E vou cortar aqui e vou mostrar para vocês agora como que a gente coloca a parte do chapéuzinho com o cabelo. Então, o primeiro que a gente vai costurar vai ser o chapéu. O cabelo a gente vai costurar depois que o chapéu já estiver fixado, tá? Então, a gente vai deixar ele centralizado ali, ó, tá? As partezinhas que foram de ponto baixo pra cima. Não se preocupa com o cabelo agora, porque agora a gente vai prender apenas o chapéu, tá bom? Então, coloca ele aí, o importante é estar o cabelinho pra baixo e essa parte aí do chapéuzinho pra cima. Agora, pro cabelinho, gente, a gente vai ir ajeitando ele, tá? Então, primeiro eu vou previamente ajeitar e aí eu vou começar aqui, ó. Eu vou colocar ele centralizado, tá? Porque eu acho que é mais fácil a gente começar do meio ali, olha. Daí a gente pega os fiozinhos dos, dos lados, depois começa a subir ele para um lado e para o outro, tá? Então, vou pegar aqui o fiozinho do meio e vou começar a costurar. Dou um pontinho nele, pulo alguns pontos, vou mais lá pro final e prendo o final dele. Eu quero deixar, não vou querer fazer, na verdade, lá na ponta do cabelinho. Eu quero deixar a ponta do cabelinho livre, ó, tá vendo? Tá vendo que ele fica assim uma vida do cabelo, sabe? Que parece que o cabelo tá voando. É essa sensação que eu quero deixar. Aí eu já venho, ó, e vou lá pro começo para poder unir o próximo. Eu vou deixar o cabelo dela juntinho para não ficar aparecendo tanto a roupinha, mas sim só a parte do cabelo ali para dar aquela sensação do cabelo cheio, né? Porque se a gente não deixar ele separado, pode ser que fique estranho, né? Porque a gente não tem o cabelo assim que fica parecendo roupa, né? Não sei que o cabelo seja curto, mas quando o cabelo é comprido, não fica parecendo a nossa roupa intercalado do nosso cabelo, fica parecendo o cabelo, e aonde não tem cabelo aparece a roupa, né? Então, vou fazer a mesma coisa, ó, um pontinho lá no começo e um pontinho mais pro final, mas deixando a pontinha sempre com esse ar de leveza do cabelo, esse ar de vida do cabelo, tá? E aí eu vou fazer com todos os outros, até o final de todos os cabelinhos. Bom, terminei aqui e olha lá, dispus as margaridinhas aqui de uma forma que eu achei que ficasse legal, tá? Pode fazer mais margaridas e
pode encher de margaridas, como se ela estivesse num campo de flores, né? Olha, tá vendo o cabelinho? Como fica bacana essa parte soltinha. E aí, ó, florzinha eu coloquei só de um lado, tá? Pode encher de florzinha, pode colocar pra cima, pode colocar pra baixo, pode colocar pro outro lado. E foi esse o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa bolsinha. Espero que vocês gostem também, que tenham muito sucesso aí com ela. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.